E uma pessoa pergunta qual é o poder das energias destrutivas sobre nós. Bem, as energias destrutivas agem segundo a nossa falta de coligação com as outras energias. Então, se nós estamos buscando um contato com as energias positivas, com as energias evolutivas, nós não temos que cuidar das outras. Então, à medida que nós abandonamos o trabalho de união com as energias positivas, as destrutivas vão encontrando portas abertas em nós. E uma pessoa diz que, mesmo que se pregue tanto o bem e que se busque tanto o bem, por que as grandes nações do mundo buscam a destruição de outras e do próprio mundo? Independentemente do fato das nações deste mundo não terem cumprido o seu propósito, nenhuma delas cumpriu aquilo que tinha que cumprir, de forma que não nos devemos de admirar do que as grandes nações fazem, porque elas estão todas fora de caminho, nenhuma cumpriu aquilo que deveria cumprir, nenhuma cumpriu a sua parte. Então, não devemos nos admirar do que elas fazem. Agora, nós não teríamos que ver isto só como um trabalho dessas nações mais fortes que as outras. Mas isto, na realidade, é uma luta entre forças involutivas, que essas nações representam. Então, por trás de uma nação que está fazendo uma guerra, está um conjunto de forças involutivas muito mais fortes do que aquela nação. De forma que, neste período do mundo, essas forças involutivas, através dessas nações, vão ter mesmo que se confrontar entre elas. E nós vamos ter que assistir a isto. Mas isto deve ser visto como um jogo de forças. E nós optarmos de que lado estamos. Se estamos do lado destas forças ou se estamos do lado das forças da luz. Mas isto vai ter o seu curso ainda por um tempo. E uma pessoa pergunta se tudo isto que o nosso instinto produz e provoca, se a alma tem conhecimento disto. E como a alma vê a nossa vida instintiva. A alma tem a sua própria visão da vida instintiva, da realidade instintiva da criatura na qual ela está encarnada. Porque a nossa personalidade, o nosso ego, é um produto também da experiência da nossa alma. Então, a nossa alma observa a sua criação, observa o seu produto. Esta alma observa o que se passa com as forças deste ego, desta personalidade, e ela aprende com isto. À medida que o instinto se manifesta, se a alma já está desperta, ela vai encontrando os meios de transformar esses instintos. Então a alma está aí também aprendendo, está observando, está aprendendo, está trabalhando, se ela é uma alma desperta, não? Se ela não se envolve com aquelas forças. Mas aí cabe à alma, se já está desperta, encontrar os meios de transformar esses instintos. E esses meios que ela dispõe são vários. Vai desde a inspiração, porque ela pode inspirar a mente da criatura, pode inspirar o ego, pode ajudá-lo a controlar esses instintos, ou pode também colocar o ego em alguma situação de limitação, para que esses instintos não tomem conta completamente. E a alma pode até acompanhar essas manifestações instintivas no sentido de transformá-las
no sentido de as ir trabalhando. Isto tudo depende do raio da alma e depende de como aquela situação se está apresentando. Depende daquilo que é mais prioritário naquele momento na vida do indivíduo. Uma pessoa estava para fazer uma cirurgia e 2 dias antes ela percebeu a presença das outras 4 irmãs. 3 que ainda estão encarnadas e uma que já está desencarnada. Aquelas que estão encarnadas, ela as viu em sonhos e aquela que está desencarnada, ela só percebeu, mas não viu nada. Então ela quer saber por que esta diferença e o que foi esta reunião. Bem, evidentemente havia uma coligação entre essas criaturas e elas se fizeram todas presentes de alguma forma para reunir forças, para lhe dar forças, para fazer esta cirurgia. Agora, as irmãs encarnadas eram vistas porque estão ainda encarnadas nos corpos, corpos físicos, corpos astrais e corpos mentais. Então podiam ser vistas. Agora, aquela que está desencarnada já pode estar fora desses corpos. E esses corpos podem já ter sido reencaminhados ou desintegrados. Então, aquela que está desencarnada, ela só percebeu, mas nada viu. Ou talvez também porque a percepção dela estava localizada muito no nível etérico físico e para efeito deste nível a irmã que estava desencarnada não era vista, só podia mesmo ser percebida. E para ter havido ali esta reunião de forças é porque há um bom karma entre essas irmãs, entre essas criaturas, e as outras vieram internamente em auxílio daquilo que era necessário naquele momento. Se vê que a pessoa precisava de forças e as suas almas amigas compareceram. E uma pessoa diz que o fenômeno da depressão é crescente em todas as partes do mundo, em pessoas de todas as idades. Como é que nós podemos não passar por isto? Como podemos nos livrar deste fenômeno? Quando uma alma não está aprovando a nossa forma de ser e de viver, isto é, quando uma alma teria uma outra sugestão para a nossa vida e ela não está, então, aprovando a nossa conduta ou partes da nossa conduta ou a vida que nós desenvolvemos, então esta alma fica afastada. Ela não pode se desligar como outras almas poderiam, porque a nossa data de desencarnação é marcada. Então, não é porque a alma está descontente que ela vai desencarnar. Não, a alma tem que cumprir aquela etapa que ela veio cumprir aqui. Então, como ela não pode desencarnar, ela se afasta. Ela mantém o fio de vida, mas não se envolve com a vida do indivíduo e vai viver a sua vida num outro plano. E aqui, então, a gente diz que o indivíduo está deprimido. Então, essa depressão é uma falta do indivíduo sentir a presença da energia da alma. E ele não sente porque esta alma não está mesmo ali totalmente ligada. Pois não. Como fazer para ajudar essas pessoas? Como se ajuda essas pessoas? Então, precisa ajudar estas pessoas a reconhecerem qual seria o caminho delas. Elas devem pedir luz para a própria alma, qual seria o caminho delas. E a pessoa que está ajudando, se conhece algumas leis espirituais, vê logo quais são as leis que a pessoa não está seguindo. E aí esclarecer a pessoa, ajudar ela a seguir aquelas leis, porque aí a alma vai retomando o seu controle sobre ela gradualmente. E essas pessoas que se sentem deprimidas devem se voltar para a própria alma, devem se voltar para o ser interior e se ofertar a eles
para cumprir, para fazer aquilo que é para ser feito. Se pode explicar para a pessoa qual é a origem da depressão e ela que procure conexão com esta alma, com esse ser interno, disposta a cumprir e a seguir o que está sendo marcado. E a pessoa diz que há milhões de pessoas hoje invocando o Cristo, a energia crística. Como podemos nós estarmos em contato com esta energia? E o que é que esta energia crística está fazendo no planeta neste momento? Quando nós falamos de invocar a consciência crística, nós estamos falando invocar a nossa essência interna. E não invocar o Cristo, porque o Cristo não precisa ser invocado, ele sabe muito bem o que faz, onde ele deve estar e o que ele deve fazer. Então não precisa estar chamando o Cristo em si, que ele sabe muito bem como ele deve atuar. Mas quando se diz que estamos invocando o Cristo, queremos dizer invocando a nossa própria essência interna, invocando a energia crística, esta energia de união, esta energia de unificação de segundo raio que está dentro de nós. Isto que é invocar o Cristo, invocar esta energia. Agora, há muitas pessoas que fazem esta invocação chamando Jesus, mas aí elas vão receber a resposta que tiverem que receber de alguma força superior, de alguma força maior. E o que é que a energia crística está fazendo no planeta? O que é que o Cristo está fazendo no planeta neste momento? Nós não conhecemos toda a obra do Cristo e não conhecemos toda a obra de uma energia no planeta. Nós conhecemos aquilo que nos diz respeito daquela energia para podermos colaborar com ela. Então, nós sabemos que o Cristo hoje, que esta energia no planeta, está produzindo a coligação do planeta Terra com mundos superiores, com outros mundos de outras galáxias, de outros sistemas solares, de outros universos. Tanto assim que esse trabalho está sendo realizado, que a ciência já está começando a desconfiar que existem mundos, que existem outras humanidades, né? Estão começando a desconfiar disto. Então, isto quer dizer que o trabalho aqui de coligação da Terra com esses mundos está sendo efetivamente realizado. Tanto assim que já estamos desconfiando que esses mundos existem. Esse trabalho está sendo feito. E é muito importante que o planeta Terra tenha mesmo consciência e conexão desses mundos superiores, desses outros planetas habitados no princípio, ou de outros mundos que podem não ser habitados e nem materiais. É muito importante que o planeta Terra tenha contato com esses mundos, porque esta é a forma do planeta Terra evoluir. O planeta só pode evoluir se ele tem contato com mundos mais adiantados. Dentro dele, com a evolução dele, as coisas não se resolvem. É preciso mesmo este contato. E esta energia cósmica do Cristo está consolidando este contato e está colocando na consciência da Terra a existência desses outros mundos. Consciência da Terra quer dizer na consciência do planeta. Então está trabalhando muito a consciência do planeta. E essa mesma energia está dentro de nós, no nosso ser, no profundo do nosso ser, fazendo trabalho também da nossa conexão com consciências superiores, com mundos superiores, com planos superiores de consciência. Então é bastante diferente a visão de Cristo hoje com a visão que se tinha na época de Jesus. Na época em que Jesus encarnava esta energia até certo ponto e demonstrou como era esta energia encarnada. Uma grande diferença, porque passaram-se 2000 anos e o trabalho do Cristo, o trabalho desta energia, o trabalho que foi feito na humanidade, cresceu muito e no planeta também. E hoje nós já podemos perceber o que é que esta energia está fazendo com o planeta e não só conosco, como se percebia naquele momento.
Então houve um grande progresso, uma grande evolução na nossa compreensão desta energia. E uma pessoa está perguntando o que é templar-se. Nós nos templarmos, isto é, nós nos tornarmos templo, isto é um trabalho nosso. É o trabalho de nós irmos conscientizando a nossa própria essência. Então, à medida que nós vamos conscientizando a nossa própria essência, vai se formando no nosso interior um ambiente propício, um ambiente adequado para nós estarmos em comunhão com esta essência. E esse ambiente é que nós chamamos de templo, templo interno. Então nós estamos nos templando quando estamos construindo este ambiente, quando estamos conscientizando a presença da nossa própria essência e mantendo este ambiente de contato e de união. Agora, enquanto acontece a construção deste templo, os nossos corpos vão se sutilizando e vão se tornando um canal, um instrumento desta essência interna. Então o trabalho de nós nos templarmos não é só nós reconhecermos esta essência e ficarmos lá unidos com esta essência, mas o templo, quando vai evoluindo, quando vai se desenvolvendo, vai sutilizando os corpos de forma que esta essência interna do ser possa fluir pelos corpos e possa irradiar para fora dos corpos. Quando os corpos já estão, eles também, templados, isto é, quando esta energia interna já está fluindo através dos corpos, então os corpos começam a responder à energia da mônada, começam a responder à energia do espírito. Então, primeiro, nós temos que estar buscando esta essência interna. Esta essência interna tem que, sendo buscada, começar a fluir através dos corpos. E aí, esses corpos, depois de templados, depois de terem sido receptáculos para esta energia interna, esses corpos começam a interagir com o espírito, com a mônada. Então a mônada, a energia da mônada, que é uma energia muito forte, ela não pode descer livremente sobre os corpos normais. Os corpos normais, os corpos que não são templados, não podem suportar esta energia. Então é muito importante que os corpos sejam templados, que os corpos tenham uma certa purificação, uma certa pureza, para que eles possam suportar esta essência interna, para depois a mônada começar também a fluir sobre eles. Então isto é um processo que está aí na nossa frente para ser vivido. Uma pessoa pergunta: quando nós reencontramos nesta vida uma pessoa que foi a nossa opressora em vidas passadas, o que fazer? Ser indiferente ou tentar suavizar a relação, já que temos que conviver socialmente? Em geral, nós nada sabemos das vidas passadas conscientemente. E é muito difícil a gente afirmar algo das vidas passadas, porque este terreno é muito misterioso e muito enganoso. Pode ser que tenha sido, mas 99% das vezes isto é uma má informação, é uma ilusão. Veja, raramente a gente tem notícias sobre as vidas passadas, e muito menos notícias precisas com respeito aos outros. Agora, a imaginação das pessoas pode criar tudo. Nós nada sabemos das vidas passadas conscientemente, justamente para termos a oportunidade de eventualmente começar um novo relacionamento com as pessoas. Porque se nós soubéssemos o que tinha havido, nós não poderíamos reencontrar a pessoa
e recomeçar. Ficaríamos sempre influenciados por uma recordação. De forma que isso é muito sábio da natureza, não nos fazer saber nada das vidas passadas, porque assim nós ficamos descondicionados para eventualmente recomeçar uma nova etapa com aquelas mesmas pessoas. E uma pessoa pergunta: como faço para saber se a minha entrega foi aceita? Nós sabemos que a entrega foi aceita porque recebemos tarefas evolutivas, não de proveito pessoal. Recebemos tarefas que são em benefício de outros. Isso quer dizer que a nossa entrega foi aceita. Pergunta ainda se nós continuamos a ser tentados pelas coisas do ego quando estamos servindo. Bem, enquanto o ego existe, existem tentações. O ego vai nos acompanhando, dando-nos os seus conselhos. E nós precisamos então discernir, porque enquanto ele existe, isto vai acontecer. Mesmo o ego bem intencionado pode dar conselhos errados. Então precisa estar sempre muito atento. Que relação existe entre o desenvolvimento da consciência e a capacidade de aceitar os fatos e tarefas da vida cotidiana? O desenvolvimento da consciência está diretamente ligado a isso, porque o desenvolvimento da consciência traz a compreensão da tarefa e a compreensão dos fatos. Nós podemos ter uma tarefa e irmos cumprindo aquilo instintivamente ou intuitivamente. Mas com o desenvolvimento da consciência nós vamos tendo uma compreensão maior e dos fatos da vida também. E se aqueles que se dedicam à administração de frigoríficos e de matadouros carregam consigo o karma da matança dos animais? Sim. Não só ali, mas em todas as atividades coligadas com a matança dos animais, este karma é dividido por todos. E todos os que comem carne também carregam uma parte do karma da matança dos animais. E mesmo quem não come carne, leva uma parte deste fardo. Bem menor, mas carrega. Porque a humanidade é una. Então o que acontece com um reflete em todos. É claro que quem mata o boi tem um karma. Quem não come carne, mas faz parte desta humanidade, também tem karma nisso. Só que muito menos. Tem aquele karma por pertencer à humanidade. Então muitas coisas que nós temos que resolver karmicamente não são diretamente nossas, mas são coisas da humanidade que estão divididas por todos. E uma pequena parte, então, nos cabe. Agora, por exemplo, devemos estar tendo reajustes kármicos, todos nós que estamos no Brasil, porque o Brasil está se tornando o maior exportador de carne do mundo, de forma que um pouquinho disto nós vamos ter que repartir. Como aliviar o karma de uma pessoa que fez aborto? Pergunta aqui uma pessoa. Quem pode aliviar o karma de uma pessoa que fez aborto é só a própria pessoa. Porque ela teria que compensar esta vida que ela fez retornar. Então o aborto é nós mandarmos de volta alguém que ia encarnar. Para compensar isto, nós precisamos ajudar alguém a encarnar. Ou ajudar alguém que esteja sendo instrumento para ser mãe ou ser pai, ou nós mesmos trazermos alguém que precise encarnar. Nem sempre nós temos que retribuir com o mesmo fato, mas nós podemos retribuir ajudando alguém a não fazer o aborto que pretendia. Se alguém desiste do aborto por nossa ajuda, aquilo já começou a compensar o aborto que nós fizemos. Então isto é muito amplo e nós teríamos que realmente
pedir luz e pedir apenas oportunidade para equilibrar este karma. Basta a intenção de produzir equilíbrio. Basta a intenção. Você não precisa ter um filho porque abortou um filho. Você precisa aspirar a equilibrar o que você fez. E aí a lei do equilíbrio vai te trazer as circunstâncias para você equilibrar aquilo. Você pode equilibrar aquilo fazendo uma outra coisa e estará equilibrando aquilo. Mas precisa que a lei do equilíbrio traga isto para você realizar. É só ter aspiração a fazer o equilíbrio, que nós temos esta oportunidade. Isto em qualquer setor, não só neste. E uma pessoa diz que não consegue dominar o ciúme, que ela sabe o karma que o ciúme acarreta, que ela sabe que isto acarreta um karma de ligação, que depois você vai se encontrar atada com aquilo que você teve ciúme. E como é que você vai então resolver isto? Olha, o ciúme é uma falta de você conhecer a si próprio. Se você conhecesse a si próprio, você não teria ciúme de ninguém, porque você não ia querer ser como ninguém e não ia ter ciúme de ninguém. Isto é falta de autoconhecimento. Como você não conhece você, então você não teve ainda um encontro com seus valores reais e autênticos, então você tem ciúme do outro. Se você começa a encontrar os seus valores, se você começa a se encontrar internamente, você não vai mais ter ciúme de nada e nem de ninguém, porque aquilo que você é internamente, aquilo que você é na sua essência, aquilo te supre, aquilo te indica, e você não tem que ter mais referência, ciúme com quem quer que seja. Então, é aprofundar esse seu conhecimento, é você se voltar para dentro de si, perguntar o que você é, pergunte lá para dentro o que você é, que aí você vai percebendo o que você realmente é, e você aí não vai mais conhecer esse sentimento não vai mais aflorar, porque o ciúme só aflora em quem não se conhece. E qual é a chave, pergunta uma pessoa, para um verdadeiro encontro de almas? Um encontro de almas são almas que precisam estar juntas para cumprir alguma tarefa evolutiva. Então, para haver um verdadeiro encontro de almas, um encontro de almas em um nível realmente além dos encontros kármicos, precisa que estas almas estejam na mesma tarefa, que estas almas sejam parte da mesma tarefa. Então existem certas tarefas que várias almas em grupo devem cumprir. Então, isto é um encontro de almas, é um encontro em função de uma tarefa que só pode ser desenvolvida se elas estão perfeitamente inteiradas e perfeitamente unidas. Isto é mais simples nos grupos de almas internos, mas não é tão simples entre as almas encarnadas, por causa do processo dos corpos. Mas quando há uma mesma tarefa, então há uma reciprocidade entre as almas. Isto é facilitado. E uma pessoa não compreendeu como é que nós podemos falar de karma animal, de karma vegetal e de karma mineral, se esses reinos não têm livre-arbítrio, e se é o livre-arbítrio que cria karma. Sim, o karma material humano, ele é todo engendrado pelo livre-arbítrio. Mas nem os animais, nem os vegetais e nem os minerais têm livre-arbítrio. Que karma eles têm? Eles têm o karma do reino. Eles têm o karma do reino como um todo. O reino animal, por exemplo, foi um reino que foi muito destrutivo junto ao reino humano no princípio, quando os animais eram pré-históricos.
O karma animal daquela época é um karma de agressividade, karma do reino, não de um animal ou do outro, porque eles não tinham livre-arbítrio. Eles agiam como reino, agiam como alma grupo, agiam como alma coletiva. Então tem um karma do reino. E esse karma do reino é dividido por todos. Vocês veem que alguns animais passam por certos karmas físicos sem eles terem dado razão para aquilo. Mas aquilo é karma do reino que está dividido por todos os animais. Agora, à medida que os animais vão formando a sua alma, à medida que uma alma vai surgindo dentro de um animal, aí ele começa a construir o seu próprio karma. No princípio, ele não tem livre-arbítrio, mas se a alma já está nascendo, se a alma já está surgindo, ela já está atuando. Então é um outro tipo de karma, não é o livre-arbítrio do animal, mas é a ação através daquela alma individual que já está acontecendo, que vai criando um karma. Então, quando aquele ser entra no reino humano e passa a ter livre-arbítrio, ele vai encontrar um karma que ele já trouxe do reino anterior. Nós também trouxemos karma do reino animal, de quando a nossa mônada estava no reino animal. Trouxemos isto para dentro do reino humano. E continuamos ligados ao karma do reino animal porque comemos carne animal. Então, se nós assassinamos os animais para comê-los, nós estamos participando do karma animal. Estamos ingerindo o karma dos corpos animais. O karma do corpo animal está sendo introduzido no nosso corpo. E nós estamos mesclando o nosso karma com o karma do reino animal. Se estamos comendo um animal. Então, os limites entre esses tipos de karma não são nunca muito claros. E é só com a nossa elevação da consciência, é só com a ampliação da nossa consciência que nós vamos conseguindo nos liberar de umas coisas, depois nos liberarmos de outras, e assim no caminho de soltarmos as coisas, vamos esclarecendo o nosso karma, vamos tornando o nosso karma mais claro. Mas enquanto nós não estamos realmente na linha do desapego, não estamos na linha do não envolvimento, o nosso karma não é muito claro. E nós não sabemos que tipo de karma está jogando ali. Pode ser até karma que nós absorvemos de um outro. Pode ser karma que nós estamos absorvendo do reino animal ou do reino vegetal, que também tem karma de grupo. Se o reino vegetal produz certas plantas que geram as drogas, isto entra no karma do reino vegetal inteiro, e o mesmo com o reino mineral. Se os animais que comem comida vegetariana estão equilibrando, claro, estão equilibrando e, portanto, eles estão, até certo ponto, fora do karma geral animal, do karma da violência, etc. Estão até certo ponto fora. Não de todo, porque eles dividem o karma do reino todo. Mas se um animal se torna vegetariano, ele fica consideravelmente mais liberto. Não de todo. Como é? O vegetarianismo entre os animais facilita a individualização. Porque a alma animal é uma alma grupo. Se ele se torna vegetariano, ele já cria um ambiente favorável para entrar a alma individual. E a alma individual já tem outro tipo de karma. Ele já não está mais com o karma de estar comendo os cadáveres dos seus próprios irmãos semelhantes. Isto é uma considerável liberação kármica, uma considerável purificação kármica.